Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar do Jorei. Bem, o Jorei é uma prática de cura pela imposição de mãos. Você já ouviu falar do Jorei? Se não, imagina o Reiki. Reiki você já deve ter ouvido falar, que é lá a imposição de mãos, tem até vídeo no canal sobre isso, só que o Jorei ele é vinculado com uma igreja, com a Igreja Messiânica, que não é necessariamente uma igreja cristã. Não que ela negue Cristo, mas os fundamentos dela não é baseado no Velho Testamento, no Novo, nada disso. Tem livros próprios, tem um portador da palavra, vamos chamar assim, próprio e assim por diante. Eu vou contar essa história. É o seguinte, lá no Japão, em 1935, a igreja é fundada por um cara chamado Mokichi Okada. Ele acaba sendo chamado de Senhor da Luz. Ele sobe num monte no Japão chamado Nokojiri e obtém revelações divinas e começa a compreender o mundo de forma diferente e acaba atuando com seus adeptos, com seus seguidores, explicando como as coisas funcionam e praticando cura, entre outras coisas. O Jorei faz parte do conjunto de crenças e práticas dessa igreja, da Igreja Messiânica. Eu já vou explicar por que chama Messiânica. Não tem nada a ver com Cristo, propriamente dito, enquanto Messias, mas a gente já vai entender isso. O Jorei faz parte do que se chama Colunas da Salvação da Humanidade. Então vamos lá, vamos entender como é que o mundo foi criado e como é que as coisas se dão. Então, Deus, na Igreja Messiânica, existe um Deus primordial, criador de tudo. Então esse Deus, ele cria tudo que existe, cria o planeta Terra e a humanidade. O objetivo da criação da Terra é a transformar num paraíso. O paraíso na Terra. Então não há um paraíso numa outra dimensão, um paraíso espiritual, não. Existe um paraíso na Terra. E nós, seres humanos, somos o representante direto de Deus. Todos nós. Por isso, todos nós podemos acessar essa natureza messiânica, esse Messias interno. Por isso que é a Igreja Messiânica. E ao longo da história da Terra, da humanidade, das civilizações, religiões foram nascendo. E todas essas religiões, primordialmente, teriam essa mesma ideia de um paraíso na Terra. E aí cada surgimento de religião tinha um propósito divino, como se fossem degraus, momentos específicos para o surgimento daquela religião, para nos preparar finalmente para a construção desse paraíso. Porém, com os nossos maus pensamentos, más palavras e más ações, nós vamos deturpando o que seria esse objetivo e criando caos na Terra ano após ano até chegar nesse momento de puro caos, onde estaríamos bastante corrompidos. E daí surge a necessidade divina de trazer à Terra o Senhor da Luz, Mokichi Okada, que vai trazer então a palavra, a codificação dessas ideias e traz para a gente, funda a Igreja Messiânica com esse propósito. Só que aqui tem algo importante. O mundo atual não é um paraíso. E para ele se transformar em paraíso, algumas coisas vão ter que sair para ele se tornar esse paraíso. E o que tem que sair? O que é impuro? O que não é coerente com o divino? Com o próprio paraíso? Ou seja, nós ou nos transformamos e nos tornamos úteis a esse objetivo, ou a gente está fora desse plano. Estou falando palavras aqui que não necessariamente são da Igreja Messiânica, mas a ideia é mais ou menos essa. Ou a gente se torna útil nesse objetivo, ou a gente está fora disso. Ou a gente não vai estar no paraíso. Não seremos preservados. E para sermos úteis, nós devemos ajudar a acabar com 3 problemas, 3 mazelas da humanidade: a doença, a pobreza e o conflito. E é daí que surgem as colunas da salvação humana, que também são 3. O Jorei, a agricultura natural e o Belo, que é muito interessante, eu vou explicar daqui a pouco. Mas veja só, a fundação da igreja e o que o Mokichi Okada vem falar pra gente não é simplesmente a igreja por si só ou a palavra divina, mas é salvar a humanidade
de uma forma bastante literal, como acontece com a maioria das outras religiões que trazem uma verdade e busca nos salvar. É mais ou menos a mesma coisa. A agricultura natural é o seguinte: tudo que a gente se alimenta, legumes e assim por diante, tudo que tem na agricultura de uma forma geral, tem um quinhão de energia vital. Então, quanto mais impuro for o solo e o que dele se produz, então quanto mais fertilizante tiver, mais agrotóxico for usado e assim por diante, menos energia vital aquele alimento possui. E, portanto, menos vai contribuir para a nossa saúde, pelo contrário, vai contribuir para a nossa doença, para a criação de doenças. Então, a agricultura natural da Igreja Messiânica vem como uma necessidade de acabar com a doença por uma via da alimentação. O belo é muito interessante, porque basicamente se fala dos diversos tipos de arte. Obras de arte como um todo, desde a caligrafia, a pintura, ornamento com flores e por aí vai. Porque o belo, ele satisfaz, ele traz, ele transforma as nossas sensações e os nossos sentimentos e ainda pode auxiliar o outro com uma obra que a gente mesmo fez. Um ornamento que nós criamos e presenteamos ou mostramos para alguém, um quadro pintado que pode ser motivo de reflexões ou simplesmente de contemplação do belo, é transformador. E além disso, nesse contato com o belo, se tem também contato com o divino. Então, o belo é uma das colunas da salvação humana. Antes da gente continuar, eu queria convidar você a conhecer o nosso sistema de apadrinhamento, que é um apoio que a gente tem aqui no Conhecimentos da Humanidade para manter os conteúdos que a gente produz aqui no YouTube, no Instagram, nas nossas redes e assim por diante. É um financiamento coletivo recorrente, é tipo uma mensalidade onde você tem recompensas. Então você tem, por exemplo, votação e sugestão de temas para a gente fazer aqui, grupos de estudo, sorteio de livro, lives exclusivas com práticas que a gente faz para você, fora o acervo de lives exclusivas que você tem acesso, que não fica público no YouTube, entre outras coisas. Para conhecer mais, acesse o link que vai estar aqui na descrição, é lá no Catarse, catarse.me/CDH, Conhecimentos da Humanidade. Dá uma olhada, tem um monte de coisa, e apoiando, além das recompensas, você ainda ajuda na meta geral. Porque conforme a meta vai aumentando, as retribuições em conjunto vai aumentando, a gente vai produzindo mais coisa para vocês. Certo? Então é isso, vamos continuar para o Jorei. Eu falei lá em cima, basicamente, resumindo muito, é a prática de cura através da imposição de mãos. Mas é muito mais complexo que isso, como geralmente é mesmo. A mão de quem ministra o Jorei canaliza a luz divina, a luz purificadora de Deus. Só que isso só acontece se a pessoa tiver um artefato mágico, vamos chamar assim? Se ela tiver uma medalha, a medalha da luz divina, chamada de Ohikari. Esse é o nome que geralmente se usa. Essa medalha da luz divina, para você conseguir, você tem alguns passos. Só que você só consegue aplicar o Jorei se você estiver usando uma medalha consagrada e que conseguiu por esses meios. Não adianta comprar na internet, botar no pescoço e sair aplicando o Jorei. Não é bem assim que funciona. O Jorei, antes de falar da medalha, o Jorei, ele tem como objetivo e ele oferece tanto para todos os envolvidos, tá? Tanto para quem está recebendo quanto para quem está ministrando, a saúde, a prosperidade e a paz. Olha aí, se os três problemas são a doença, a pobreza e o conflito, o Jorei por si só já atua, já atinge, já trabalha esses três pontos. Interessante, né? Bastante completo. Mas vamos lá, quais são os passos para você conseguir a medalha da luz divina? Primeiro é querer. É querer fazer parte da Igreja Messiânica e querer ministrar o Jorei. E isso não impede que você siga também uma outra religião. Isso é bem interessante. A Igreja Messiânica, ela não nega outras religiões. Ela entende a função, a necessidade das religiões das mais variadas. No entanto, ela chama para si a responsabilidade de trazer o paraíso terrestre, como palavra última, pelo menos até o momento, desse movimento.
Inclusive, um parênteses, mais um parênteses, existem várias linhas, mais de 70 linhas de visões da Igreja Messiânica. E talvez algumas tenham algumas diferenças do que eu estou falando, tá? Estou falando aqui das práticas mais comuns. Bom, então o primeiro movimento é você querer. O movimento de querer, ele é bem importante. Parece muito, inclusive, com práticas mágicas, né? Você precisa querer. Então é mais ou menos por aí. O segundo passo é frequentar uma espécie de curso sobre os princípios, fundamentos da Igreja Messiânica e a prática do Jorei. Aí também varia muito de tempo, mas não é um curso de meses ou de anos. Em geral, alguns encontros e é o suficiente. E por último, você tem a parte donativa. Você precisa retribuir essa troca. Aquilo que você está recebendo, você retribui financeiramente, com dinheiro, para a igreja, de acordo com o que você tem, da sua situação financeira, como é. O que você pode dar em termos financeiros para a igreja? É mais ou menos essa troca que é sugerida, que é pedida. Não é uma obrigação, mas faz parte dos passos. Depois disso, você tem uma entrevista com um dirigente e finalmente recebe a sua medalhinha da luz divina que te faz ser apto e usar corretamente as mãos para canalizar o fogo de Deus. O fogo é parte importante da luz divina que promove essas coisas, a cura, a prosperidade e a paz. E algumas curiosidades importantes sobre essa medalha da luz divina. Primeiro, ela deve ser usada por dentro da roupa, não deve ficar ostentando, é algo pessoal e íntimo. Você até pode mostrar a alguém que quer saber um pouco mais, não é para ficar escondido, mas não é para ostentar. Esse é o grande ponto. Ela é tipo um pingente circular e tem uma inscrição. Essa inscrição é super importante. Está escrito Hikari, que seria o equivalente de luz, na caligrafia do Senhor da Luz, do fundador da igreja. Então está escrito lá luz, e é exatamente o poder que essa inscrição tem que faz com que tenha uma conexão divina, tenha uma conexão com o fundador da igreja e com a sua mão, como uma canalização mesmo, promovendo a cura, a prosperidade e a paz. Por isso que não é possível, nem se deve, mas nem é possível, praticar o Jorei sem essa medalha. E se ela não tiver consagrada, a mesma coisa. Por exemplo, caiu no chão, está desconsagrada. Precisa passar por um novo ritual de consagração. E o que se usa para pendurar no pescoço essa medalha, aí de fora o íntimo, talvez tenham ali sugestões, aconselhamentos, mas no geral é você que escolhe. E outra coisa interessante, existem graus de luz nessa medalha, existem graus de luminosidade. Então, uma pessoa que está ali, um praticante, uma criança pode ter a medalha da luz divina, só que ela vai ter uma luz menor. Então, as inscrições vão ser diferentes, por exemplo, de um dirigente espiritual, de um dirigente religioso da igreja, que já vai ter uma inscrição de uma luz maior. E, portanto, vai poder fazer sessões coletivas, entre outras coisas. Um praticante médio vai ter ali uma luz média na sua inscrição. E conforme você for, se você for entrando, né, na parte dirigente, administrativa e assim por diante da igreja, você vai ali aumentando a luz da sua medalha divina e, portanto, da sua conexão com Deus e com o Senhor da Luz. Tem algumas características importantes e interessantes da Igreja Messiânica que eu ainda quero compartilhar com vocês antes de encerrar esse vídeo. Por exemplo, o progresso material, a parte material da vida. Ela é importante. Como o paraíso é terreno, esse desenvolvimento espiritual, religioso, ele caminha junto com a prosperidade material, com o desenvolvimento material. Uma outra coisa é que o Mokichi Okada, o Senhor da Luz, o fundador da igreja, ele intuiu, canalizou alguns livros sagrados. Um dos principais dele é uma coletânea chamada Alicerce do Paraíso. Então, um dos livros que é usado então como se fosse a Bíblia ou como se fosse realmente um livro sagrado. No entanto, todos os livros sagrados são considerados, assim como as suas religiões.
Elas não fazem parte de uma graduação ou de uma preparação para a humanidade finalmente conseguir o paraíso terreno? Então, seus livros sagrados também são importantes e, claro, assim como outros escritos do fundador. E para finalizar e para resumir, o paraíso terreno está próximo, segundo a Igreja Messiânica. E para você conseguir usufruir, estar junto desse paraíso, você precisa estar saudável e livre de doenças, estar liberto dos sofrimentos da pobreza, amar a paz e ter aversão de conflitos. E aí, o que você achou do Jorei e da Igreja Messiânica? Deixa aqui nos comentários, um beijo no seu coração e até a próxima.